Então, eu saí da minha faculdade, fui viajar o mundo, fui conhecer a Austrália, especificamente. Passei um tempo por lá, fiz um curso também em esporte e recreação. A partir de então, quando eu voltei e resolvi ficar no Brasil, um dia, nem sei que dia que era, eu me encontrei com o meu sócio, ele me ofereceu uma aula experimental de cross, e eu tive a minha primeira aula hoje, até lembro até hoje, o meu coach era o coach Lud, acho que bem conhecido aqui em Curitiba, e a partir daquele dia, eu prometi para mim mesma que aquele lá era o meu lado profissional que eu ia explorar da melhor maneira possível, com toda a referência que eu podia colocar nas minhas aulas e nos meus atendimentos, e iria me dedicar a minha vida inteira, e que é o que eu estou fazendo. Não sei até quando, né? Mas assim, o que eu me comprometer a fazer com o CrossFit, eu saberia que eu ia fazer e cumprir. E no segundo dia de cross, foi que eu falei, vou estudar isso, vou me formar, porque para você hoje, né, na época e hoje, você ser um coach credenciado, você tem que estudar, passar no level 1. E eu resolvi que eu iria fazer, e fiquei 1 ano estudando. Minha mãe me ajudou, né, sempre me ajudando a buscar os meus sonhos, e então me formei treinadora, nível 1 na época, para, na sequência, já abrir o meu box, que é Steel Giants, que graças a Deus hoje, né, não hoje, mas nesse ano já fez seus 8 anos de empresa, atendendo mais de 3.000 pessoas, com o CrossFit, com a metodologia CrossFit. E desde então, eu sou a cabeça da programação de todos os treinos, onde a grande maioria das pessoas me conhece por esse meu lado também. Mas eu comecei atuando no piso preto, errando muito, acertando muito, mas sempre tive a minha certeza de um bom atendimento a essas pessoas. Hoje eu sou especialista em programação e quero levar o CrossFit à preparação física de outros esportes, que é uma coisa que a gente precisa explorar e que a gente tem essa necessidade de explorar, mas o que falta, na grande maioria ou na grande parte dos profissionais, é o conhecimento da modalidade no âmbito de gestão de treino, né? Aquilo que a gente fala dos princípios de treinamento. E hoje, garanto para vocês que a gente está chegando aonde a gente nunca chegou, que é a preparação física de esportes, tanto de combate. Então, a gente já chegou na preparação física de atletas de UFC, Rugby League. Então, nós fomos para o Mundial de Rugby League, como preparação física, com os protocolos e métodos. E eu espero que a gente alcance aí muito mais, né? Então, por hoje estar na Secretaria de Estado de Esportes, eu pretendo, né, um sonho muito grande talvez colocar a metodologia de CrossFit no âmbito público, política pública esportiva para a nossa sociedade. É um ponto muito legal que eu quero abordar, exatamente sobre isso. Por que o CrossFit ele vai dar tão certo e ele dá tão certo em todos os aspectos, tanto físico quanto social e quanto mental. O CrossFit hoje, ele até conversando com outras pessoas, ele é uma escolinha de pessoas adultas. A gente coloca muito os nossos filhos, né? Por mais que eu não tenha filho, mas eu entendo que as pessoas querem a formação de crianças na área esportiva e colocam seus filhos em escolinhas de modalidades, sejam elas individuais ou até mesmo em equipe, para que elas aprendam algo, para que elas se formem naquela modalidade e até mesmo para que elas entendam algumas referências de vida que muitas vezes os nossos pais, a gente não consegue chegar. Então, as escolinhas elas servem para isso, para a criança. E o CrossFit ele é uma escolinha de pessoas adultas, né? A gente brinca muito. Por quê? Tudo que a criança vive naquela escolinha, que é a socialização, o aprendizado, a didática, a conversa,
a interação, a integração, o adulto na fase adulta, né, na fase mais madura dele, ele não tem isso. Então, o adulto que realmente está ali com dos seus 18, né, até os seus 40, 50, ele não tem essa integração saudável. Ele tem a integração de sair beber com os amigos ou até mesmo, né, sair num bar e sentar, mas essa integração saudável, que realmente é vivenciar uma modalidade e ter uma integração através da atividade física, hoje a gente não tem. E se a gente comparar com os nossos filhos, nossas crianças, eles interagem e se integram muito mais a algo e se sentem pertencentes quando eles estão dentro exatamente dessas escolinhas de formação que hoje a gente vê pela prefeitura, pelas escolas, em atividades extracurriculares. E nós, adultos, por muito tempo ficamos perdidos, né? Então, a gente ia para a academia e não gostava. A gente não conseguia fazer os nossos laços de amizade dentro de uma academia, por exemplo, né? Principalmente eu falo de Curitiba, porque é onde eu me formei, é onde eu atuei. E quando eu vi que o CrossFit ele tinha esse potencial, todo esse potencial, foi aí que eu falei, tá aí uma coisa que é de gente grande, que a gente vai mudar a cabeça de pessoas através da atividade física. Então, a gente vai unir pessoas, colocar propósitos na vida dessas pessoas através da atividade física. E, assim, a gente precisa ir além do fitness, que é exatamente o que as escolinhas fazem. Quando a gente fala de uma escolinha de luta, por exemplo, de judô, eles ensinam regras, né? E essas crianças, para elas se integrarem naquilo, elas respeitam uma pessoa e elas vão seguir essas regras. Quando a gente fala de cross, a gente também tem essas regras, né? Essas regras de dentro do box de CrossFit, onde todos respeitam e quem direciona muitas vezes é o coach, que é o treinador, que é onde eu sempre almejei chegar e hoje eu consigo atender essas pessoas e através de todo o atendimento, todo o respeito que a gente tem pela atividade física, pelo local e por tudo que aquilo nos proporciona, a gente hoje tem a adesão de jovens adultos e não tão, né, jovens assim, mas integrados na mesma situação e no mesmo ambiente, na mesma potencialidade, se respeitando e tendo uma socialização nunca vista antes. Então, eu acho que o CrossFit ele veio para ser a escolinha da vida adulta, para trazer essa felicidade para o adulto que a gente, vendo as crianças dentro de uma atividade extracurricular, elas são muito mais felizes, né, do que, às vezes, se elas ficarem em casa sozinhas. E a mesma coisa, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, que é desgastante, é muito automatizado, e lá dentro a gente consegue se desligar de tudo isso. Então, para mim, o cross ele é muito mais do que somente essa filosofia de vida única. Ela consegue atingir um público, até mesmo essa é uma abordagem que futuramente, se Deus quiser, dentro de uma política pública, todos deveriam ter acesso a exatamente uma atividade em equipe colaborativa, de forma até mesmo mais acessível, né? Porque hoje, se eu falar de tudo isso, é muito bonito, mas a acessibilidade financeira, a gente não chega em todo mundo, a gente chega em uma parcela. E essa parcela ela é uma parcela muito de minorias, né? Então, onde que a gente não consegue chegar? A gente não consegue chegar hoje numa criança ou num adulto que tem uma vida financeira ainda que precária. A gente consegue chegar numa faixa ali de C, né, C médio BA. Mas, assim, quem realmente precisa dessa política pública de integração, talvez ainda não consiga chegar no cross. Mas isso é um assunto, acho que, mais para frente. Mas o cross, ele muda vidas mesmo, é um processo muito bonito de ver as pessoas no seu primeiro dia. E eu consigo me enxergar, porque eu era uma pessoa muito tímida, né, e me tornei essa pessoa que hoje consigo falar abertamente, tenho uma oratória melhor, né, me interesso muito mais
por outros assuntos, consigo conversar com pessoas diferentes, então eu era muito introspectiva. Então, por isso que eu falo, hoje a gente gosta do quê? De café, conversa e crossfit, né? Então, é o lema de todo e qualquer crossfiteiro.